O avivamento, ele é uma resposta que eu e você damos aos céus. Porque é o céu que governa a terra. Não é a terra que governa o céu, irmão. É o céu que governa a terra. Então, quando você usa uma linguagem do céu, uma linguagem que Jesus usava quando estava na terra, porque ninguém entendia Jesus. Jesus falava com Nicodemos, era necessário nascer de novo. Ele dizia assim: como posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer pela segunda vez? Jesus falava com a mulher samaritana: se tu beberes da água que eu te der, tu nunca mais vai ter sede. Mas como é que tu vai tirar essa água? Ou seja, eles tinham uma linguagem, uma visão da terra. Só que Jesus tinha uma linguagem e visão do céu. Nós precisamos andar com a visão do céu, irmãos. Aleluia. Porque quando você menciona as coisas do céu, quando você vive as coisas do céu, uma linguagem do céu, você traz à existência aquilo que já existe. Por quê? Porque através da palavra que Deus fez todas as coisas. A terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Por quê? Ele usou a palavra. E quando você usa a palavra, o milagre acontece. Sabe por que Jesus, não é que ele parou de fazer milagres, que a gente não viu mais, sabe por quê? Porque eu e você paramos de falar das coisas do céu. Quando você menciona a palavra, quando você profere a palavra, Ele cumpre, Ele vela para que se cumpra a sua palavra. Aleluia. E essa conferência desperta. O desejo do Senhor é despertar o meu e o teu coração. Despertar para quê, pastor? Para vivermos dias diferentes, para vivermos dias que nós possamos nos apaixonar novamente pelas almas, pelo próximo. Esse despertar de Deus, irmãos, é necessário nesses últimos dias. Por quê? Porque nós às vezes estamos dormindo espiritualmente, mas o Espírito Santo quer acordar o nosso espírito. O Espírito Santo quer acordar o nosso espírito. Pastor, são os dois iguais? Não, é o Espírito da alma vivente que está em nós. Então o Espírito de Deus veio ativar, veio nos acordar. Você entende isso, irmão? Ageu capítulo número 1, versículo 14 vai dizer o seguinte: e Deus despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, e despertou o espírito de Josué, e o espírito do resto do povo. Deus despertou o espírito deles. Para quê? Para que eles viessem para a casa do Senhor, para fazer a obra de Deus. Então quando o Espírito do Senhor nos desperta, é para que nós possamos enxergar o reino dos céus na terra. Porque quem manifesta o reino de Deus na terra é você. Não tem como Deus manifestar o reino dos céus na terra se você não entender isso. Precisamos de uma mudança, pastor Israel. Uma mudança, uma metanoia nas nossas vidas, nossa mente, para entender esse processo. O Senhor quer despertar o Espírito em nós. E você veio aqui para isso nessa noite, para que o Espírito Santo de Deus nos desperte, para você ver aquilo que você nunca viu, para você ouvir o que você nunca ouviu, para você sentir o que você nunca sentiu. Aleluia, glória a Jesus. Quem entende isso, irmão? Paulo vai dizer em Efésios 5,14: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Aleluia, aleluia. Porque o sono espiritual nos leva para o meio de mortos espirituais. E nós não estamos mortos, nós estamos vivos. Não, vamos, você não entendeu. Nós estamos vivos. Aleluia. Então eu e você precisamos entender isso. Levanta-te, desperta e levanta-te. Ele não pode te levantar sem primeiro despertar você e eu. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: primeiro ele quer despertar você, para depois levantar.
Quando você bota o celular para despertar, ele desperta na madrugada, ele acorda você, mas ele não tem poder de tirar você da cama. Não é assim? Ele só desperta. Agora, o levantar tem que ter uma atitude nossa. Então o Espírito Santo, ele quer nos despertar. Agora a atitude de dizer assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, é diferente. Quando entende isso? Deus tem algo grande para fazer, aleluia, sobre a tua vida e através da tua vida. Deus tem algo novo, porque Jesus, Ele é novo. Ele põe vinho novo em odres novos. Ele não põe vinho novo em odres velhos, porque o odre velho vai arrebentar. Então vinho novo em odres novos, aleluia, aleluia. Ele é um Deus de novidade de vida. E se você veio aqui nessa noite para receber, comece a abrir o teu coração para receber aquilo que já é teu. Receba aí nessa noite. Arabai, seca, mandalabai. Meu Pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Quem trouxe a Bíblia? Estava quase que pregando, Johnny. Pega comigo Abacuque, profeta Abacuque, capítulo número 1, capítulo 3, versículo de número 1 e o 2. Eu estou à vontade, pastor Israel, pastores. Bom estar aqui, meu Deus. E uma responsabilidade, porque uma simples palavra pode mudar a tua vida. Uma simples frase pode mudar de uma vez por toda o teu coração. Abacuque, depois de Naum, é um dos profetas pequenos da Bíblia Sagrada. Quero ser breve. E quando o pastor fala assim, é 3 horas. Mas é conferência hoje, né, pastor? É sábado ainda. Quem trabalha amanhã? Tem as 2 irmãs que trabalham aí, fica tranquilo. Dá um sorriso pro teu irmão, dá um sorriso para ele. Fala assim: fica à vontade. Fica à vontade, dá um sorriso com o gato. Achou Abacuque 3? Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Aviva, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer e no decurso dos anos. Faze-a conhecida, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra no decorrer, no decurso dos anos. Faze-a conhecida, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Pai, fala conosco. Queremos ouvir o que o Senhor tem para falar e não aquilo que nós queremos ouvir. Aqui está um povo abençoado, Senhor, que o Senhor trouxe das suas casas para ouvir o que o Senhor tem para falar. Nós abrimos o nosso coração, Pai, para receber esta palavra. Preparamos o nosso terreno nessa noite, Senhor, que venha produzir 60, 30 e 100 por 1, Pai, em nome de Jesus Cristo. A tua palavra diz em Isaías 55:11 que a palavra não volta vazia, mas fará prosperar naquilo que o Senhor designar. Por isso, Senhor, toma a minha vida como um canal nas tuas mãos. Eu sou totalmente dependente de ti, Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus, aleluia. Queria falar essa noite sobre clamor por um avivamento, por um despertamento da igreja, esses últimos dias, despertando a minha e a tua vida espiritual, numa renovação da fé, caracterizando um retorno fervoroso a Deus, ao Senhor. Tornar eu e você mais vivo, mais intenso, despertar a tirar você do sono, estimular, provocar e acordar. Quando a gente vê, você lê o profeta Abacuque, o profeta Abacuque é considerado um dos profetas pequenos, não porque ele era menor que os outros, mas porque ele escreveu somente 3 capítulos.
Diferente de Isaías, que escreveu 66, diferente de Ezequiel, que escreveu 48, e de Jeremias 52. Então esses outros eram considerados profetas grandes, mas Abacuque é considerado um profeta pequeno porque escreveu somente 3 capítulos. É interessante que quando você lê Abacuque, o capítulo 1 e o capítulo 2, Abacuque, ele é um intercessor do povo de Deus. Era um levita, mas também era um intercessor, porque havia uma sentença de Deus sobre o povo de Judá, e essa sentença, ela era iminente, Deus não podia tirar a mão, e Ele intercede por esse povo. E o texto vai dizer que os ais, ele começa a dizer, ai de ti, ai, ai, os ais acontecem. Mas no capítulo número 3, o profeta ele vai tirar os olhos da terra, ele vai começar a olhar com os olhos espirituais agora. Ele tira os olhos do problema, ele tira os olhos da situação que estava acontecendo, e agora ele diz assim: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer e no decurso dos anos, faze-a conhecida, aviva a tua obra. Há uma diferença muito grande do capítulo 1 e o 2 para o capítulo número 3. E o segredo é tirar os olhos do problema. O grande problema meu e teu, irmãos, é que a gente não tira os olhos do problema, da realidade que está acontecendo. E aí, ao invés de a gente olhar para o céu, para as coisas do céu, nós olhamos para as coisas da terra. E isso nos prende, e isso nos esfria, isso nos maltrata, nos judia espiritualmente. Por quê? Porque agora ele tira os olhos das coisas que estavam dando errado, e começa a olhar para o Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra. Ele tirou os olhos das coisas que estavam acontecendo e colocou os olhos nas coisas do céu, nas coisas de Deus. Lembra de Isaías? Até o capítulo 6, Isaías era um homem. Depois do capítulo 6, Isaías foi o outro homem. Por quê, pastor? Até o capítulo 6 ele dizia assim: ai de ti. Os ais, ai é uma expressão de dor. Ai de ti, o povo está perdido. Mas no capítulo 6, quando ele viu a glória do Senhor, Deus assentado no seu trono, que os serafins voavam e sobrevoavam o trono, ele disse assim: agora ai de mim, que tenho lábios impuros e habito num povo de impuros lábios, porque os meus olhos viram o Senhor da glória. Enquanto ele estava vendo a terra, era ai, mas quando ele olhou para o céu, ele disse: ai de mim, que eu tenho lábios impuros e habito num povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor da glória. Pastor, eu quero dizer com isso, pastor, quero dizer o seguinte para você: não tem um despertamento espiritual se nós formos olhar as coisas dessa terra, desse mundo, o caos que está acontecendo. Precisamos olhar para Ele, aleluia. Olhai para mim, sede salvos todos os termos da terra. Olha para mim, diz o Senhor, tira os olhos do problema, olha para o Senhor, porque nessa noite Ele tem a solução para o teu problema. Ele quer nos despertar para que o nome dEle seja glorificado nessa terra. Aleluia. Diga aleluia. Obrigado, Espírito Santo. É uma preocupação que queima em nosso coração em relação à chama do Espírito Santo nas igrejas hoje. É uma preocupação nossa como liderança. Precisamos urgentemente de um despertar. Precisamos urgentemente de um avivamento, irmãos. Não é uma questão de opção nossa, é uma questão, irmãos, de urgência. Deus quer despertar você. Deus quer nos despertar para algo novo. Deus quer nos despertar para aquilo que Ele vai fazer. Agora, precisamos, pelo menos entenda isso. Se nós nos colocarmos na presença do Senhor, entendendo o que Ele quer fazer com você, você nunca mais vai ser o mesmo. As chuvas torrenciais do Espírito vai vir sobre as nossas vidas. Aleluia. Caso contrário, ficaremos na inércia espiritual. Ficaremos só vendo avivamento e não vivendo avivamento. O avivamento, ele não vai vir, ele já veio.
Avivamento é uma resposta que nós damos. Vamos dar uma resposta. Deus não responde perguntas, Deus responde respostas, irmãos. É a nossa atitude, pastora Rose, que vai fazer com que Deus mova os céus. Enquanto o profeta Abacuque estava vendo o problema, ele estava murmurando e reclamando. Mas quando ele tirou os olhos do problema e começou a olhar para as coisas do céu, das coisas de Deus, a visão foi mudada. Aleluia. Aí ele dizia assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as vacas, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Meu Deus, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia. Não, vem cá para o céu as tuas mãos, vai. Olha para ele, olha para ele. Tira os olhos da circunstância, tira os olhos do problema, olha para ele. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegro. Aleluia. Eita glória. Ai, quando e fasto comandei a mandarai. Há um nível espiritual para você. Nakando yamalabase kamandalabahai. Há uma unção sobre este lugar, sobre a sua vida. Namando este que mandalabahai. Aquilo que teus olhos não viram, teus ouvidos não ouviram, o que jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para mim e também para você. Mas é necessário que você creia, acredite nisso. Aleluia. Quem tem fome espiritual aqui, quem tem fome e desejo de ser acordado por Ele, aleluia. William Seymour disse que a fome espiritual e a sede, quanto mais você deseja a presença de Deus, mais do que o pão diário que você come todo dia, então Ele responderá. Quando buscarmos de todo o nosso coração, então acontecerá um despertamento. Vai acontecer um avivamento no nosso meio. A verdadeira relação não acontece quando Deus ouve aquilo que você ora, mas quando a pessoa que ora continua orando, até ser ela quem ouça o que Deus quer. Aleluia. Eu vou repetir, grava aí no teu coração. A verdadeira relação, a oração em relação com Deus, não acontece quando Deus ouve eu e você. Acontece quando o pastor, quando a pessoa que ora continua orando, até ser ela mesma que ouça o que Deus quer. Avivamento acontece quando você e Deus comparecem no mesmo lugar, simplesmente pelo prazer de desfrutar um da companhia do outro. É o prazer de estar com Ele. Você deixar tudo, tirar um tempo precioso para estar com Ele, priorizar o tempo. Dizer assim: Jesus, eu vou priorizar esse tempo para estar contigo. Tempo precioso, só para desfrutar da companhia um do outro. Aí vai vir um avivamento, vai vir um despertamento, querido. Você vai acordar de madrugada apaixonado. Você não vai vir mais para o culto da mesma forma. Ai, a mesma palavra, o mesmo louvor. Ai, os mesmos irmãos. Não, irmãos. Você vai vir queimando pela presença dEle. Aleluia. Todo avivamento, todo despertamento, irmãos, ele é obra do Espírito Santo na igreja e por meio da igreja.
Sem o Espírito Santo não tem despertamento, não tem despertar. Sem a pessoa do Espírito Santo não tem avivamento. Sem a pessoa do Espírito Santo na igreja para varrer as cinzas, aleluia, porque as cinzas são removidas e as brasas reacendidas pela presença dele, aleluia. Ele chega com poder sobre a igreja e sacode o jugo da mornidão e acende o fogo espiritual, aleluia. Isaías 44:3: porque derramarei água sobre sedentos e rios, e sobre a terra seca derramarei do meu espírito, a minha bênção sobre a tua posteridade e sobre os teus descendentes. Derramarei do meu espírito sobre, meu Deus, quem entende isso nessa noite, em nome de Jesus, sobre aqueles que têm sede e fome da presença dele. Derramarei água sobre sedentos e rios. Aleluia. Pastor, como que vem um despertamento, pastor? Como que vem um avivamento? Primeiro, pela oração. Não tem como Deus fazer se não for pela oração. Atos 1:14 diz assim: e todos perseveravam unânimes em oração. A oração é a chave. A oração é a chave que abre a porta do céu. A oração é a chave, é o meio pelo qual Deus se comunica com o homem. Deus nunca fez nada e nunca fará nada se não for em resposta à oração. Aleluia. Se você gosta de orar, então fique esperto, Deus está começando a fazer na tua vida. Se você não gosta de orar, sinto muito em falar para você que Deus não pode fazer. Por que o diabo não quer que você ore? Porque quando você ora, você tem intimidade, você tem relacionamento, você tem comunhão, você tem, aleluia, você sente o palpitar do coração do Pai. A oração é a chave. Grandes avivamentos, escute isso, grandes avivamentos aconteceram por causa de homens e mulheres que oravam, aleluia, aleluia. No dia de Pentecostes foi derramado um grande avivamento, porque os discípulos oraram 10 dias. Quantos dias? Na Inglaterra, no século XVIII, o avivamento foi fruto de uma reunião de oração na Universidade Oxford, por jovens. Se reuniram famintos pela presença do Senhor, e às 3 horas da manhã Deus derramou um avivamento na Inglaterra, que estavam todos mortos. Mas esses jovens se colocaram na presença, pastor Israel, e houve ali um grande avivamento. Se você se colocar na presença, vai ter um grande avivamento no estado de Santa Catarina, mais propriamente dito, aleluia, aleluia, no Morro da Fumaça, na igreja, aleluia, do pastor Israel e pastor Rose, casa de oração. Avivamento dos Estados Unidos foi resposta à oração da igreja. O país todo ficou numa seara como chamas, seara em chamas. Sem oração o fogo se apaga. Sem oração não existe avivamento. Exemplos de homens que oravam. Quem quer ouvir? Quando se fala de oração, pastor, não, é só lá comigo, não é aqui. O povo não gosta de ouvir sobre oração, porque é uma resistência no mundo espiritual. Porque se você entender, você vai começar a desfrutar daquilo que Deus tem para ti. George Miller, ele orava várias vezes por dia. Martinho Lutero, o grande reformador, orava 4 horas por dia, 4 a 5 horas. Whitefield orava 8 horas por dia. David Paul Young Shu orava 7 horas por dia. Seymour trouxe o avivamento para os Estados Unidos e também mundial, e orava 15 horas por dia durante 4 dias. E houve um grande avivamento. Durante 4 dias, ele e mais uma pessoa oraram 15 horas por dia, e houve um grande avivamento. Perguntava ao Billy Graham qual o segredo da oração. Ele falou 3. Quantos? Primeiro, oração. Segundo, oração.
Terceiro, oração. O segredo está na oração, aleluia. Todo avivamento começa com homens e mulheres apaixonados pela oração. Não basta eu falar de oração e não orar. Arabai, show de que mandalabai. Porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Meu Deus, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu se revelas a mim. É meu Pai. Eu vou orar. Olha para o teu irmão, diga: é o segredo. Digo, é o segredo. Rabaxê que mandalaba. Eu vou orar. Eu vou orar. Fala, fala, fala. Eu vou orar. Porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse isso aqui, ó. Não, isso aqui é muito forte. Que toda a sua biblioteca não era nada diante da sua sala de oração. Toda a sua biblioteca, livros e mais livros, não era nada comparado à sala de oração. O Espírito Santo está despertando nessa noite alguns homens e mulheres aqui. O meu ofício no corpo é profeta. Efésios 4:11. Deus deu para apóstolos, profetas, evangelista, pastor e mestre. O meu ofício no corpo é profeta. Eu quero profetizar para você nessa noite que você nunca mais vai ser o mesmo se você entender isso. As amarras estão caindo nessa noite, que te prendiam no mundo espiritual, estão caindo. Ai meu Deus, que entenda isso. As amarras estão caindo e você vai começar a voar como águia. Não, prepara aí. Começa, receba a asa de águia aí nessa noite em nome. Pastor, heresia tua. Não é. O Espírito Santo fala comigo. Você vai começar a voar. Você vai começar a ver além das dificuldades, além dos obstáculos, além, muito além. Oh, aleluia. Todo despertamento, avivamento, ele traz amor pelas almas. Não adianta despertar você e você continuar sentado no banco fazendo nada. Deus não chamou eu e você simplesmente para ficar sentado no banco. Escute isso. Ah, pastor, mas eu não sei falar. Sabe sim. Ah, pastor, mas eu não tenho eloquência de pregar. Sabe sim. Irmãos, a maior mensagem que um pregador pode pregar é essa: aleluia, Jesus te ama. Eu vou melhorar para você. Jesus te ama. Olha só, o que eu fui, o que eu sou e para onde eu estou indo. O que eu fui, eu era isso, aquilo, aquele outro. Hoje, Jesus me lavou com o seu sangue. Sou purificado, remido pelo sangue do Cordeiro. Eu tenho uma esperança. Eu vou morar no céu com Jesus. Eu estou caminhando para Nova Jerusalém. Aleluia. É muito simples. O Evangelho é simples. Então não complica o Evangelho. Ele é muito simples. Ele não mudou. Sabe por que eu e você estamos na terra ainda? Por quê, pastor? Primeiro, para adorar o Senhor. Porque ele não pode adorar ele mesmo. Ele não pode chegar na frente do espelho e dizer assim e se adorar ele mesmo. Não. No céu ele tem os arcanjos, querubins, serafins, os anjos. E aqui na terra eu e você. A tua vida é oferecida como sacrifício vivo ao Senhor. Não entenda isso.
Nós somos sacrifício vivo do Senhor. O apóstolo Paulo disse assim em Romanos 12:1: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como sacrifício vivo, pastor, eu já estou morto para esse mundo, já estou morto para as coisas dessa terra. Então eu estou onde eu vou, aleluia, Ele vai comigo. Ali eu sou um adorador, não somente na igreja, na minha casa eu sou um adorador, no meu trabalho eu sou um adorador, aonde quer que eu esteja, eu sou ali, você é ali um adorador. Segundo, já falei, né? Para adorar o Senhor. Primeiro, para ganhar almas e adorar o Senhor. Aleluia. Olha o fôlego de vida. Respira, respira aí, respira aí. Quem te deu esse sopro de vida é o Senhor. Sabe como que vai nos despertar, pastor? Nos confrontando. Sabe como que Jesus nos desperta? Nos confrontando na palavra. A palavra confronta eu e você, para que haja uma transformação. O evangelho não melhora. Eu não quero evangelho de melhora. Como é que tu está, irmão? Estou melhorzinho. Não. Está alguma coisa errada. Não. Evangelho de melhora eu não quero. Eu quero evangelho de transformação. Imagina você viver o evangelho de melhora, né? Aí você vem para a igreja, né? Aí cheio de enfermidade. Aí Jesus fala assim para você: não, hoje eu vou curar você das pedras nos rins, vou curar dessa gota no teu pé, e depois as outras coisas, no outro dia eu curo para você. Eu te curo. Imagina Jesus falando assim para aquele jovem, aquele gadareno, tinha mais de 2.000 demônios. Jesus falando assim: hoje eu vou expulsar só 500. Fica 1.500 por dia. Imagina Jesus falando para aquele camarada que Jesus tirou da aldeia e curou ele, cego de nascença. Jesus falou assim: primeiro cuspiu, fez lodo, colocou nos olhos dele. A Bíblia diz que ele via as pessoas como árvores, né? Jesus podia dizer assim o seguinte para ele: tá bom assim, tu já era cego, hoje está vendo as pessoas como árvore, tá legal. Não, Jesus não faz isso. Quando Jesus cura por completo. Por isso que é evangelho de transformação, de dentro para fora. Ele não curou o cego, sabe, pela metade. Ele não expulsou aqueles demônios pela metade. Não, ele libertou. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio nos trazer vida, e vida com abundância. Jesus veio, aleluia, nos ligar ao Pai. Jesus veio para nos levar ao Pai novamente. Jesus está aqui nessa noite dizendo para você: deixa eu despertar o teu coração, deixa eu despertar a tua vida. Vamos, Igor, vamos, Igor. Destrói cadeias, Ele dissipa as trevas, Vitória dá. vem incendiar. O teu nome é cura, é poderoso. Canta, vai. Teu nome é vida. Ele é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Todo despertamento, irmãos, o despertar de Deus na minha e na tua vida, o avivamento, ele vem através da palavra. Deus só tem compromisso com a sua palavra. Não são os meus conceitos, não são os meus achismos, é a palavra.
Olha Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O Senhor disse: eu velo para que se cumpra a minha palavra. A minha palavra é mais penetrante que uma espada de dois gumes, que penetra no fundo da alma, junta em medulas, e consegue discernir os pensamentos do coração. A minha palavra é digna, aleluia, de toda a aceitação. É a palavra do Senhor. Se a palavra está em ti, Ele está em você. Mas se a palavra não estiver em ti, sinto muito de dizer que Ele não pode estar em você. Por quê, pastor? João 15, 7 diz assim: se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Eu preciso ir até Cristo, para que Cristo está em mim. Vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É vinde, é um convite. Ele não vem até nós, Ele te espera de braços abertos, como o pai esperou o filho que foi para o mundo. O pai não foi atrás do filho, o pai esperava todos os dias. Foi assim ou não? E quando o pai viu o filho, o pai correu e abraçou e beijou ele. Então o que precisa, irmãos, de Jesus somos nós. Irmãos, eu não aceitei Jesus, Jesus que me aceitou. A gente fala assim: eu quero aceitar Jesus. Não, irmão, Ele te aceitou. A Bíblia, ela é condicionada. Sabia disso? Toda a Bíblia, pastora Rosa, é condicionada. Toda ação tem uma reação. Se tu quiseres e me ouvirdes, tu comereis o melhor desta terra. Se este povo que se chama pelo meu nome orar, me buscar e se converter, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e cumprires os mandamentos, então virão sobre ti todas estas bênçãos. Então, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Ela é condicionada. Todo aquele que pede recebe, o que busca acha, e a porta se abre para quem bate. Então Jesus quer nos despertar para entender isso nessa noite. Você já sabe, eu só estou aqui falando aquilo que Paulo falou em Filipenses 3. Eu não me canso de falar para vocês as mesmas coisas, porque são segurança para vós. Quem entende isso? Toda ação tem uma reação. Você age e Deus reage. Se você não reagir, Deus não pode reagir. Se você não agir, Deus não pode reagir. Mas você agiu nessa noite, e Ele está falando com você. E a reação de Deus é despertar o teu coração. Mas Ele não vai despertar para nós ir para o mundo, fazer as coisas do mundo. Ele não vai despertar para você ficar se achando aí, achando que é o Benihim. Ele não vai despertar eu e você para isso, não, querido. Ele vai despertar com um propósito. Deus nunca fez e nunca fará sem propósito. Quando Ele desperta o homem e a mulher, irmãos, aleluia, é para que teu vizinho venha se converter. Lá na fábrica onde você trabalha, todos possam ver a luz de Jesus na tua vida. Você é o sal e luz desta terra, aleluia, aleluia. Uma igreja cheia do Espírito Santo é aquela que não cria novidades estranhas para atrair pessoas. Não cria novidade estranha para atrair pessoas. Só para nós aqui bem baixinho. Está sendo filmado, né? Eu vou falar. Eu fiquei 25 anos, irmão, bebendo água ungida. Fiquei 25 anos passando lencinho, irmão, para ser curado. Eu não entendia. Depois que Jesus virou uma chave, não preciso da água, irmão, Ele é água. Não preciso do lenço.
Quando Deus desperta eu e você, irmão, para ver essas coisas, você não precisa mais. Você não precisa mais de um aperto de mão do teu pastor, da tua pastora, para você vir para a igreja. Você sabe quem você é. Você tem uma identidade. Você sabe quem te chamou e para que o Senhor te chamou. Porque eu não sou aceito por Jesus por aquilo que eu faço, mas por aquilo que eu sou. Aquilo que você é mais importante do que aquilo que você faz. Ah, mas eu estou na igreja do pastor. Ah, do pastor na casa de oração, em casa de Deus, porque na igreja do pastor ele tem um cargo ali, eu sou levita, e eu tinha que tirar isso de mim. Então, porque você não tem identidade. É por isso que as pessoas migram de um lugar para o outro. Por quê, pastor? Porque não tem identidade. Porque os processos, irmãos, da vida, da igreja, nós cristãos, precisamos passar as etapas. Ninguém chega ao propósito se não passar pelos processos. Quem entende isso? Então vai vir, irmãos, vai vir na igreja, sabe aquela estação fria? Tu veja o irmão pegando fogo e tu, ai meu Deus, mas aí eu tenho que ir para outro lugar então. Eu acho que é o louvor que não está legal. Eu acho que o pastor Israel não está pregando bem. Aí eu vou lá para B. Chego na B, a mesma coisa. Vou para C, a mesma coisa. Mas você não vai encontrar lugar nenhum. Por quê, pastor? Porque é questão de identidade. Você passa as crises na casa do Pai. Você passa as estações na casa do Pai. Quem entende isso, irmão? Depois que você entender isso, você não vai embora porque ninguém cumprimentou você. Porque você sabe quem você é. Você sabe de onde veio e para onde você está indo. Quem entende isso? Ih, já passou meu tempo ali, ó. O relógio, hein? Em nome de Jesus. Eu não vou dar o microfone. Só de raiva. Nem que eu não venha mais aqui. Hoje é sábado. Aleluia, irmão, obrigado. Me ajuda aí a pregar, irmão. Quem está comigo? Em nome de Jesus. Fala para vocês, para o teu irmão assim, ó. Você tem identidade, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Aleluia. Glória. Vai, vamos, Igor. Nós somos livres. Nós somos livres. Quem morreu por você não foi o pastor Valci nem o pastor Israel. Quem morreu por você foi Jesus. Então quem tem acesso à tua vida, que comanda você, é Jesus, irmão. Eita glória, aleluia. Aleluia, diga aleluia. Obrigado, Espírito Santo. A minha oração, irmãos, antes de vir para cá era: Senhor, faz aquilo que o homem não pode fazer. Desperta, Senhor. Desperta a tua obra. No decorrer, no decurso dos anos. Por que Abacuque falou isso? Porque é na metade da caminhada. Todo mundo começa bem. Todo mundo começa empolgado, não é assim, irmã? Todo mundo começa motivado. Todo mundo começa, aleluia. Tem culto na quarta, aleluia. Tem culto no domingo. Mas os dias passam, as semanas passam, e os meses passam, e os anos passam. E se você não cuidar de acender a lenha no altar, você vai se esfriando no decorrer e no decurso dos anos. Aviva, Senhor. Aviva nossas vidas. Nós como líderes, nós como pastores e líderes, porque o fogo vai vir daqui para lá. Os sacerdotes tinham a incumbência e a responsabilidade de colocar lenha no fogo toda manhã. É nós, mano. É nós, mano.
Quando iniciamos o ministério, irmão, não, a caminhada com Cristo, né? Muitos falavam assim: ele é fogo de palha, vai se apagar. Os bombeiros espirituais. Tem muito, né? O problema, não, pega isso aqui é muito forte, que tu falou agora comigo. O problema do morno é que ele olha para o frio e acha que está quente. O problema do morno é que ele olha para o frio e acha que está quente. Fala assim, me pegou. Deus chamou eu e você para ser quente, irmão. Jesus disse que, falou para João, de Apocalipse, que os frios e os mornos ele vai vomitar. Vai vomitar, irmão. Deixa eu falar para você uma coisa, bem baixinho para nós, só para nós. Deus não chamou eu e você para vomitar. Deus chamou eu e você para ser um labaredo de fogo. Um homem cheio da presença, uma mulher cheia da presença do Senhor. O vômito vem da onde? De dentro, não é? Então eu e você estamos dentro dele. Vem da onde? Vômito de dentro, não é? Nunca vi ninguém vomitar de fora. Pastor, fala de fome, é coisa nojenta. Jesus falou. Então nós estamos nele. Pastor, Deus está no céu, ok? Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas se não tinha céu, Deus estava onde? No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos lá. Se Deus está no céu, onde ele estava? Que não tinha céu. O céu é um lugar nele. E quem está nele está onde? Está no céu. Então tem gente que quer morrer para ir para o céu. Já começa a ver o céu aqui. Pastor, tu está falando para me ver o céu aqui, então eu estou vendo o inferno. Não. Deus não chamou isso Deus não chamou você para isso. Já começa a desfrutar a eternidade aqui na terra, irmão. Aleluia. Diga aleluia. Glória a Jesus. Em tempos, irmão, de avivamento, as igrejas deixam de lutar entre si. Aqui não tem, né? Morro da Fumaça não tem. Para unir em adoração e proclamação da palavra. O reino de Deus está dividido. Por quê? Jesus disse assim, ó: toda casa dividida não vai prevalecer. Todo reino dividido não vai subsistir. Então nós pastores precisamos estar juntos. Ninguém é melhor que ninguém, irmão. O que Deus deu para o pastor Israel, pastor, ele não deu para mim. O que deu para mim não deu para eles. Quem entende isso? O que Deus deu para você, irmão, não deu para ela. O que deu para ela não deu para ti. Então nós precisamos partir de um corpo. E esse corpo é a igreja. E a igreja é o corpo, a cabeça é Cristo. Irmãos, todos os órgãos do corpo podem ser mudados. Outro pode viver sem. Só não pode a cabeça. Se tirar a tua cabeça, o corpo morre. Por quê? Quem é a cabeça é Cristo. Se tirar Cristo da igreja, a igreja morre. Você faz parte desse corpo. Então por isso que você tem que congregar. Porque o membro fora do corpo, ele morre. Mas o corpo sem um membro, ele vive. Você entendeu ou não? Pegou ali? O membro, tirar fora do corpo, ele vai morrer. Tira um dedo aqui agora. Põe lá para te ver. É daqui 2, 3, 5 horas, tchau. Agora o corpo, ele consegue viver sem aquele membro. Então por isso que você faz parte de uma membresia da igreja. Então precisa congregar. Tem que estar inserido no corpo. Você faz parte do corpo. Olha para o teu irmão e diz assim: você faz parte do corpo. Só que esse membro desse corpo tem que estar vivo. Há uns dias atrás o irmão falou assim, o irmão que tinha uma diabetes lá, né? A gente ouviu uma história assim: pastor, vão tirar o meu dedo, pastor. Por quê? Porque o meu dedo não tem mais circulação. Ele está morrendo, pastor.
porque o sangue já não bombeia mais, vou ter que tirar o dedo. Pastor, o que quer dizer com isso? Quer dizer com isso o seguinte, irmão: nós precisamos estar vivo no corpo. Você tem que estar vivo no corpo, porque se estiver doente, irmãos, interessante que o nosso corpo, eu fui estudar um pouquinho, né? Se tem um órgão do nosso corpo que precisa de ajuda, todos os outros, eles trabalham para que aquele órgão fique bem. Porque todos os outros sabem que se ele morrer, todos os outros morrem. Assim somos nós da igreja. Então o problema do teu irmão não é dele, é teu também. A luta do teu irmão é tua também. Por que você só se preocupa contigo? Ah, Jesus, estraguei toda a mensagem, né? Por que tu só se preocupa contigo? Isso faz parte de um corpo. Nós estamos juntos, irmãos. Nós queremos chegar no céu. Estamos sendo preparados, pastor, para chegar no céu. O pastor falou agora, não, vou começar a viver o céu aqui já. E lá no céu não tem palavra, tá? Só tem adoração. Lá é santo, 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 santo. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas antes de Jesus vir, irmãos, Ele quer despertar eu e você. Ele despertando você, Ele desperta as outras pessoas que estão do teu lado. Deixa eu falar, sabe por que às vezes as pessoas não vêm mais para a igreja, vêm para Jesus? Porque eu e você, irmãos, não temos dado exemplo para eles. Testemunho, melhor, testemunho. Eles não estão vendo em nós Jesus. As pessoas precisam olhar para você e ver Cristo. Fazer igual a sunamita, lembra da sunamita? Preparou um quartinho para Eliseu e disse assim para o marido dela: esse que passa entre nós é um santo homem de Deus. Lembra de Elias? Ele ressuscitou o filho da viúva. Ela falou assim: agora eu sei, agora, antes eu não sabia, agora eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Herodes olhou para João Batista e falou assim: é um santo homem de Deus. Onde estão esses homens? Lembra de Dorcas, capítulo 10 de Atos, que dava esmola? Fizeram um choreiro quando ela morreu. Mulher de Deus. Aí Pedro foi lá e ressuscitou ela. Lembra de Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, de sabedoria, de fé? E aí nós vamos muito, irmão. Deus chamou você para fazer a diferença. Desperta, Senhor. Fica em pé com o pastor. Desperta, Senhor.